palavra que o Senhor colocou no nosso coração, para ministrar o coração dos irmãos nessa noite, está aqui em Jeremias, capítulo 33, que nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Glória a Deus. Temos como título da nossa mensagem esta noite: a ação sobrenatural do poder de Deus. A ação sobrenatural do poder de Deus. A título de introdução, eu quero contextualizar um pouquinho para os irmãos acerca de Jeremias, que todos nós sabemos que foi um profeta muito abençoado pelo Senhor. Deus usou este homem poderosamente, mas foi um homem também que sofreu muito, não diferente dos homens que a Bíblia nos relata. Ele também sofreu, viveu uma época difícil da vida do povo de Israel, de sofrimento. Ele estava preso, como nos diz o texto. Veio a palavra a Jeremias enquanto ele estava preso, pela segunda vez. Não foi a primeira vez que o Senhor falara ao coração de Jeremias a mesma palavra, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele não fala apenas uma vez, irmãos, quando Ele quer nos alertar para alguma coisa, quando Ele quer falar alguma coisa aos nossos corações. Se for preciso falar 10 vezes, o Senhor vai vir 10 vezes e vai falar. Então, era a segunda vez que Ele falara ao coração de Jeremias. Jeremias precisava de uma palavra de encorajamento, porque aquele momento não era fácil na vida de Jeremias, nem na vida do povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado pela Babilônia. Então era um cenário terrível de dificuldade, mas aprove ao Senhor trazer uma palavra ao profeta Jeremias para o encorajá-lo, porque nos momentos de dificuldade, irmãos, nós precisamos ser encorajados pelo Senhor, porque senão nós não aguentamos, nós paramos. O sofrimento, irmãos, ele não é fácil, e Jeremias estava passando pelo sofrimento, por dificuldades, e o Senhor veio trazer uma palavra de encorajamento para que ele pudesse ser sustentado pelo Senhor. Porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, é só a ação sobrenatural do poder de Deus para trazer sustento para nós. E louvado seja o Senhor, que nós temos um Deus que batalha por nós. E não foi assim com Jeremias, que estava ali sendo maltratado, sendo horrores, e veio a palavra do Senhor a que Deus ia mudar aquele cativeiro, Deus ia mudar aquela situação. Por mais que Israel estava pecando, e não era daquele momento, como nós conhecemos a história, sempre uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião, de fazer coisas que não agradavam ao Senhor, de idolatria, mas o Senhor sempre veio com a sua misericórdia e mudava a situação daquele povo. E essa situação atual, o Senhor também, pela segunda vez, falou com Jeremias que ia mudar. Bastava buscasse de todo o coração, clamasse, o Senhor ia revelar coisas ocultas que eles não sabiam, o que ele iria fazer. Então o Senhor revela a Jeremias que a oração
não é apenas um pedido, mas um encontro pessoal com Ele, que é capaz de restaurar e transformar realidades. É isso que o Senhor estava falando com Jeremias. Eu imagino, levanta a cabeça, Jeremias, não fica triste. Já não te falei que eu vou transformar essa realidade? Eu estou vindo falar com você de novo. Porque, irmãos, o Senhor trabalha assim. Nós lemos a palavra. Esses dias eu ministrei uma palavra no grupo familiar. Sem ser a última, a penúltima que eu ministrei, foi na casa do Valdemar. Abraão estava lá perdido na terra do Egito. E o Senhor já havia falado com ele acerca das promessas. Mas o Senhor precisava reavivar o coração de Jeremias. Trouxe uma palavra novamente. E assim ele fez com Jeremias. Porque nós necessitamos, irmãos, de ser encorajados, de relembrar aquilo que o Senhor fala. Não podemos esquecer, devemos guardar no nosso coração. E é isso que o Senhor estava relembrando Jeremias. Eu já falei, Jeremias, eu vou mudar a situação, eu vou mudar essa realidade. Eu, Senhor, te digo isso. Sou eu que faço, eu que refaço. Nada pode impedir o meu agir. Me busca e eu vou te revelar. Me busca, eu vou te responder. Porque quem ora tem resposta. Quem busca de Deus tem resposta. Estamos no culto de oração. Nós temos levantado clamores neste lugar, irmãos. E eu creio na resposta do Senhor. A vida dos meus irmãos que nós acabamos de orar serão impactados pela presença do Senhor. Porque você ministrou, porque você buscou por esses irmãos aqui. Quando você buscar de todo o coração, o Senhor há de ouvir. Eu creio nesta noite que a Nilveni está lá naquele hospital e o Senhor está visitando aquela mulher. Porque Deus é poderoso. Porque nós temos clamado. Esse Deus que visitou Jeremias está visitando a tua filha nesta noite. E aqueles todos que nós clamamos aqui, por eles, eu creio que o Senhor está visitando. Porque é assim que o Senhor faz. É palavra que Ele trouxe a Jeremias e traz para nós nesta noite. Quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, desenvolvemos um relacionamento com Ele, Ele muda e transforma a nossa realidade de tristeza e sofrimento em realidade de alegria, de força, de poder, mudando a nossa sorte, nos dando uma nova identidade, trazendo saúde, cura, abundância, paz, segurança. Quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, para frente, é isso que o Senhor vai revelando a Jeremias. Me busca, que eu vou restaurar essa realidade. Me busca, que eu vou mudar a vossa sorte. Me busca, que eu vou mudar a identidade deste povo. Me busca, que eu vou trazer cura, saúde. Me busca, que eu vou trazer abundância de paz e segurança. Eu vou trazer perdão do pecado deste povo. O Senhor fala a Jeremias, e Ele fala para nós nesta noite. Você precisa de cura, eu vou trazer cura. Você precisa de libertação, eu vou trazer libertação. Você precisa de uma nova vida, eu vou trazer uma nova vida para você. Você precisa de paz, eu vou trazer. Eu vou perdoar seus pecados, eu vou trazer alegria. O Senhor ainda falava mais. Eu vou trazer pastoreio, cuidado e prosperidade em nome de Jesus. E sou eu que refaço caminhos e revogo sentença. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Glória a Deus. E eu digo aos irmãos nessa noite 3 verdades sobre a ação sobrenatural do poder de Deus. Vamos ver 3 verdades sobre a ação sobrenatural do poder de Deus. Primeira verdade: não há
problema capaz de impedir a manifestação da presença e do poder sobrenatural de Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus está acima de todo problema, de toda dificuldade. Então não há problema capaz de impedir a manifestação da presença e do poder sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Duas realidades que nos mostram a manifestação da presença e do poder sobrenatural de Deus neste texto que nós acabamos de ler, irmãos. Primeira realidade, Deus fala em meio à dificuldade. O Senhor veio e falou com Jeremias em meio à dificuldade dele. Irmãos, em meio às nossas dificuldades, o Senhor não nos deixa só. Se o Senhor fala com você na sua bonança, imagina a dificuldade. Basta você parar e você vai ouvir a voz de Deus. Busca de todo o seu coração. O Senhor vai te trazer uma palavra. Às vezes nós estamos angustiados, correndo para um lado, para o outro com problema. Mas de repente o Senhor para e nos traz uma palavra. Eu faço, eu refaço, descansa, porque eu estou agindo ao seu favor. Amém? Então Deus fala em meio à dificuldade. Mesmo nos nossos momentos de dificuldade, o Senhor se manifesta. Ele traz direção. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia! E eu digo aos irmãos nessa noite: Deus vê lágrima e ouve a oração silenciosa do seu coração. Amém? Deus vê cada lágrima que você derrama e ouve a sua oração silenciosa. Porque o pastor disse aqui no culto de quarta-feira passada: quando nós não sabemos orar, o Espírito ora por você com gemidos inexprimíveis. O Senhor entende o seu coração. Na última palavra que eu ministrei no grupo familiar, estava ali o filho de Agar e Agar, lá no deserto, sofrendo. E eles não sabiam nem como orar. Mas Deus ouviu o coração dos dois. As lágrimas dele, o Senhor entendeu. E é assim que o Senhor faz conosco. É assim que o Senhor faz com Jeremias. Então Deus fala em meio à dificuldade. Segunda realidade: Deus não está limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Amém? O versículo 1 nos diz isso. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez. Fala de quê? Tempo. E onde Jeremias estava? Preso. Está falando de quê? Espaço. Então, Deus não está limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. O Senhor falou com Jeremias 2 vezes. Se fosse preciso, ia falar mais e mais. Porque o Senhor não é controlado pelo nosso relógio, mas Ele controla o tempo pelo próprio relógio dele, irmãos. Ele não está limitado pelo nosso tempo. Não é no meu tempo, no seu tempo que Ele faz, mas é no tempo dEle. Ele age, Ele faz, Ele vem. E não importa aonde você esteja. Jeremias estava numa prisão, mas ele foi visitado pelo Senhor. Então não importa aonde você estiver, o que estiver acontecendo, o Senhor vai te visitar. O Senhor vai falar com você. Basta você clamar, basta você chamar. Deus jamais nos esquece. Pode passar o tempo que for, Ele cumprirá a sua palavra. Ele vai falar 2, 3 vezes, mas Ele vai cumprir no tempo certo. Tudo se cumpre, porque Ele não está limitado pelo nosso tempo e nem pelo nosso espaço. E nada do que Ele te prometeu, do que Ele me prometeu, vai se perder ao longo do tempo nas nossas lembranças. Porque Ele cumpre. No devido tempo, Ele vai cumprir. Irmãos, muitas vezes o Senhor fala conosco. Às vezes usa alguém para falar. Às vezes você esquece um pouquinho daquilo, mas no tempo certo, o Senhor vem e te lembra daquela promessa. O Senhor vem e te lembra daquilo que Ele falou com você. Não guarda no seu coração aquilo que o Senhor falar. Ele tudo sabe.
e nada foge do seu olhar. 1 João 3,20 diz que ele tudo sabe, que ele vê tudo. E Provérbios 13,3 diz que nada foge do olhar de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, primeira verdade, não há problema capaz de impedir a manifestação da presença e poder de Deus. Aqui nós vemos duas realidades. Deus fala em meio a dificuldades, e Deus não está limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Amém? A segunda realidade, eu digo aos irmãos, Deus nos revela a sua supremacia sobre todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor é supremo, Ele controla tudo, Ele governa todos. Ninguém sai do prumo de Deus. Não adianta. Nós andamos pelo relógio do Senhor, pelo mandato do Senhor. Eu posso planejar, eu posso fazer 50 mil projetos, mas se não tiver no coração de Deus, nada se cumpre. A palavra de Deus me diz isso em Provérbios: o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Então, justamente porque Ele nos revela que Ele é supremo, Ele nos revela a sua supremacia sobre todas as coisas. Dois fundamentos que nos revela a supremacia de Deus sobre todas as coisas, aqui no texto também. Versículo 2: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Então, primeiro fundamento que nos deixa claro no texto: Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Mais um motivo para você confiar. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que Ele fala, Ele cumpre. Ninguém passa em cima da sua palavra. Pode passar o tempo que for, irmãos, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz isso, que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Amém? Ainda diz mais lá em Isaías, que quando o Senhor profere uma palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz, porque é o Senhor que fala, não é homem. Irmãos, às vezes nós como homem, nós mentimos, nós enganamos, nós enrolamos os outros com a nossa lábia, mas o Senhor, Ele é verdadeiro. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Então Deus está no trono, Ele governa, Ele reina, Ele sustenta a sua criação pela palavra do seu poder. Deus controla tudo e a todos para cumprir a sua vontade. Então não adianta você querer passar em cima da vontade do Senhor. Não vai dar certo, porque no fim a vontade de Deus é que prevalece. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa: tudo que eu vou fazer, eu coloco na presença do Senhor. Eu pergunto: Senhor, é assim que é para fazer? É assim que é para continuar? É melhor, irmão, do que padecer no paraíso e pagar o preço. Nós sabemos o que acontece com todo mundo que desobedece, que não pede a direção do Senhor, como que termina. Ele nos mostra que é o Senhor pelas ações do seu poder. Irmãos, as ações do poder de Deus nos revela claramente que Ele é Senhor, que Ele é supremo. Nós vamos parar e analisar as ações do poder de Deus. Irmãos, Deus já fez sol parar. Deus já fez descer fogo do céu. Ele tira vida e acrescenta vida. Faz chover, abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, mandou o maná do céu. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, dá força ao cansado. Como eu disse no início, Ele quebra a sentença e muda destino. Por isso Ele é o único Senhor do universo. Só Jesus faz isso, irmão.
Nós conhecemos muito bem isso. Por sua causa, o Senhor faz o sol parar. Você pode ter certeza. Busca esse Deus na sua vida. Não larga Ele por nada. Porque é assim que o Senhor trabalha. Por amor a nós, irmãos. O Senhor, Ele não falha. E Ele trabalha. Eu tenho experimentado isso na minha vida. A gente passa por alguns percalços. Mas no fim, irmãos, tudo dá certo. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o meu Senhor é que está no controle, é que manda. Não adianta o inimigo levantar. Ele cai. Porque o Senhor já determinou. Quando Ele determina, tudo se cumpre. Quando o Senhor decreta, nada falha. É decreto do Deus vivo que está no céu, que é o Senhor da sua vida, que é o meu Senhor. Então, segundo, Deus nos revela a sua supremacia sobre todas as coisas. Os dois fundamentos que eu disse aos irmãos: Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Deus é o único e criador, o único Senhor e criador do universo. Então, a primeira verdade que eu disse aos irmãos: não há problema capaz de impedir a manifestação da presença e do poder sobrenatural de Deus. Segunda verdade, Deus nos revela a sua supremacia sobre todas as coisas. E terceira verdade, Deus quer nos revelar a ação sobrenatural do seu poder. O versículo 3 que nós lemos diz assim: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, através da oração, através da nossa busca, não estamos aqui por um acaso. Nós só conseguimos atingir o nosso alvo, receber aquilo que nós precisamos, quando nós buscamos de todo o coração. Aqui o Senhor fala: invoca-me. Irmãos, não é qualquer oração, é algo profundo, é algo que você mergulha aonde o inimigo não pode ir, mas o Senhor te leva, porque Ele preparou para você. 3 motivos pelos quais Deus deseja nos revelar a ação sobrenatural do seu poder. Primeiro motivo, irmãos, que o Senhor quer se revelar a você, revelar o que o poder dele é capaz de fazer, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, comigo e com você. Quando Ele fala invoca-me, o Senhor está chamando você, está me chamando, nos convocando, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal profundo conosco. Por quê, irmãos? Porque pessoal e profundo? Porque Ele quer te dar coisas ocultas, profundas, que é só para você, que é só para mim. E é só buscando que nós vamos atingir isso. Não é com água lá no pé, não é nos artelhos, mas é nas águas profundas. Quando você mergulhar profundamente, você vai ter o melhor de Deus também na sua vida. O Senhor vai te revelar coisas ocultas e profundas que ninguém mais sabe. Ele preparou para você. Através do nosso momento a sós com Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco de maneira profunda, pessoal e intensa. Para tanto, é necessário clamar a presença dEle. Amém? Clamar, clamar. Quando fala de clamar, irmãos, está falando de algo profundo. Não é uma oração rasa, mas uma oração profunda, uma oração lá da alma, uma oração que a sua alma grita ao Senhor por socorro. Seja por você, por quem você está orando, porque é assim que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Oração rasa, o Senhor não ouve, irmãos. Não é tamanho, não é tanto, mas é profundidade. É isso que o Senhor olha nos nossos corações. Amém? No hebraico, clamar significa perseguir, insistir sem desistir. Isso é o significado de clamar. Perseguir, insistir sem nunca desistir. Essa é a oração que nós temos que fazer.
Enquanto nossa oração não for respondida, não podemos parar. Devemos o quê? Insistir. Aquela mulher bateu na porta do juiz Inico várias vezes, batendo, até que um dia ele falou assim: não aguento mais, eu tenho que atender essa mulher, porque ela não sai da minha porta. E é assim, irmãos, que nós temos que fazer com o Senhor, porque quem bate, a porta abre, quem procura, acha, quem busca, recebe, para a glória de Deus. Aleluia, é a palavra do Senhor que diz. Então você está buscando, bate, só larga quando você receber. Faz igual Jacó, agarra o anjo, segura o anjo e não larga ele. Faz igual Jacó, só vou largar, Senhor, quando o Senhor me abençoar. É assim que o Senhor quer fazer na sua vida, em nome de Jesus, como fez na vida do profeta Jeremias, do povo de Israel aqui neste texto. As promessas que o Senhor fez, e aquela palavra, eu tenho certeza que acalentou o coração de Jeremias, o coração daquele povo. E Deus fala para ele que queria revelar: busca, que eu vou revelar, busca, que eu vou mostrar, mas de maneira profunda. Então, irmãos, clamar significa perseguir, insistir, sem nunca desistir. Isso no hebraico, né, que é o original da palavra. Portanto, irmãos, não é o tanto que você ora, mas quão intensa é a sua oração, é que faz efeito. Não é quantidade, é intensidade. Amém? Isso quer dizer que eu vou ficar lá orando dia e noite, no dia ajoelhado? Não, irmãos. Está lavando a vasilha? Está orando. Está lavando a roupa? Está orando. Está fazendo não sei o quê? Está orando. É assim, é o seu pensamento intenso, continuamente, né? No Senhor. É isso que o Senhor está nos falando. É algo profundo, né? Enquanto você não recebe, você não para. Clamar, irmãos, não é apenas falar, é ouvir, confiar e descansar na certeza que o Senhor vai responder a sua oração. Isso é clamor. Aleluia! É você ter certeza, não é só ouvir, mas é você ter certeza, é você confiar, é você descansar na certeza que o Senhor irá responder a sua oração, o seu clamor. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus deseja nos revelar a sua ação sobrenatural do seu poder, Ele quer um relacionamento pessoal conosco. É isso que Ele diz a Jeremias: eu quero ter um relacionamento com você, Jeremias, de maneira profunda, de maneira pessoal, porque eu vou revelar coisas que é só para você e coisas que só é para o povo de Israel. Então, o segundo motivo, Ele quer responder às nossas orações. Ele diz: invoca-me e eu te responderei. Ou seja, me busca de maneira profunda, paga o preço, que a resposta vai vir. Quem ora tem resposta. Guarda essa frase no seu coração. Quem ora tem resposta. Não volta sem ela. Não sei qual, se é sim, se é não, se é talvez, mas a resposta o Senhor vai trazer ao seu coração. Amém? Aleluia. Quem ora destrava a resposta que vem do céu. A sua oração é que vai destravar a resposta que você precisa do Senhor. Guarda no seu coração: o Senhor não responde necessidade, o Senhor responde oração. Glória a Deus, aleluia. É a sua oração que o Senhor responde, não é a sua necessidade. É o seu clamor, é a dor do seu coração, é a sua alma aberta, dilacerada diante do Senhor. Amém? A Débora fala algo interessante, que eu acho interessante, né? Que o Senhor tem que causar algo no coração, como é que fala? Lesionar o coração. É assim que nós temos que ir diante do Senhor. Senhor, lesiona o meu coração na tua presença. Arranca, Ele rasga,
né, de maneira profunda, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu preciso da tua presença. É assim que o Senhor quer falar. Eu acho interessante quando ela diz isso, né? E é algo que a discipuladora dela lá de Curitiba ensinou para ela, né? Senhor, lesiona o meu coração. Porque o coração, irmãos, não pode ficar lá inteiro, bonitinho, diante da situação que você precisa de orar. Ele tem que movimentar. Algo tem que acontecer. Então ele responde às orações. E nós devemos orar, irmãos, até o céu se abrir. Pegou uma causa, pegou um alvo, ora até o céu se abrir. Ora até a resposta vir, irmão. Não desiste. Quem ora tem resposta. Amém? A sua oração pode te levar onde ninguém mais pode te levar. Os seus joelhos podem te levar aonde ninguém mais pode te levar. Quantas realidades, irmãos, o Senhor transforma. Quantas pessoas o Senhor leva a lugares altos que ela nem imagina. Mas a oração vai revelando, vai trazendo, vai mostrando. É assim que o Senhor faz conosco. Deus contempla, como eu disse para vocês, irmãos, cada palavra que sai da sua boca, cada lágrima que sai dos seus olhos, cada suspiro seu. O Senhor entende onde é a sua dor e a sua necessidade. Amém? Ele entende. Quem ora tem resposta. Terceiro motivo, Ele quer abrir nossos olhos espirituais. O Senhor fala a Jeremias: me invoca, me busca, que eu vou te mostrar coisas ocultas que não sabes. Está falando de quê, irmãos? De abrir nossos olhos espirituais, de mostrar coisas que você ainda não viu, de revelar coisas que você precisa saber. Ele quer revelar. Eu me lembro de uma pregação do Tiago um dia aqui, que nós somos profetas do Senhor, somos boca do Senhor. Não é o profeta que estende a mão e fala uma profecia, mas nós somos boca do Senhor para abençoar o irmão, para falar, para orar. Mas nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que buscar, e o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te falar, o Senhor vai te mostrar. Não saia da tenda, permaneça na tenda. Lembra que o pastor Pedro ministrou para nós no culto? Que Josué leu na palavra que Josué não saía da tenda. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Buscar o Senhor continuamente. E Ele vai descortinar as coisas aos nossos olhos. Você ora e Ele descortina o cenário que você ainda não conhece. A oração move o céu ao nosso favor. Ele te revela o profundo e o escondido. Mas para isso é preciso você aprofundar na oração e na palavra. E você vai ter essa revelação. Só será capaz de desfrutar daquilo que Deus tem, aquele que é capaz de buscar o Senhor de maneira profunda. Esses dias na madrugada o Senhor me acordou. Eram as 4:30 da manhã. E o Senhor me trouxe aquele versículo. Eu estava preparando essa palavra. E Ele me fez lembrar de Apocalipse 16:32. Que Ele daria o maná escondido para o vencedor. E é esse maná escondido que o Senhor quer nos dar, irmãos. Esse maná que Ele quer trazer para você se alimentar dele. Mostrar para você. E só aquele que for vencedor, só aquele que é capaz de aprofundar no Senhor, que vai ser capaz de receber o maná escondido. O Senhor falou isso profundamente no meu coração. E o Senhor me levou lá, quando o Senhor manda Arão e Moisés guardar um efa de maná. Não podia ser guardado, irmãos, ele perdia, né? Todo dia tinha que colher. Mas ele dá uma ordem para Arão e para Moisés: guarda um efa deste maná para as gerações futuras. Glória a Deus, irmãos, porque o Senhor não tinha aquele maná somente para o povo de Israel, mas Ele tinha para mim e para você.
E é o oculto e o escondido que Ele quer te revelar. É desse maná que Ele quer te dar, que está lá guardado para nós. É tremendo, irmãos. O Senhor falou muito comigo no meu coração na madrugada. Eu acordei e o Senhor me trouxe esse versículo na minha mente, os dois. E ali eu estava ali, o Senhor falando comigo. Falei, Senhor, que coisa tremenda. É isso, minha filha, que eu quero derramar, que eu quero dar para o meu povo. O maná escondido. Em nome de Jesus. Deus, Ele é tremendo. E Deus manda guardar para que Ele fosse o quê? Guardado. Para que a geração futura pudesse também ter essa provisão. Então, isso, irmãos, é um símbolo de sustento e provisão na nossa vida. E é esse oculto e esse escondido que o Senhor quer nos dar. Amém? E como considerações finais, eu quero dizer aos irmãos: nada pode impedir o agir do Senhor. Pois quando nós passamos a ouvir a sua voz, deixamos de orar para o problema e passamos a enxergar que Deus está acima dele. E não há impossível e nem limites para o nosso Deus. Hein? Glória a Deus. Não há impossível e nem limites para o nosso Deus. Então, quando nós passamos a ouvir mais a voz de Deus, a entender o Senhor, nós tiramos os nossos olhos do problema e fitamos os nossos olhos nele, que está acima de qualquer problema da nossa vida. Amém? E quando nossos olhos não estão voltados para o problema, nós fazemos igual Pedro, afogamos lá no mar, porque nós tiramos os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, nós só temos que estar fitos no Senhor. É isso que o Senhor fala para Jeremias aqui, né? Me busca, coloque os seus olhos em mim, né? Seja voltado para mim, que você vai ver o que eu vou fazer na vida deste povo. E o Senhor começa a falar para ele: eu vou fazer isso, 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 isso. O texto é longo, né? O Senhor fala tudinho para ele. Quando buscamos Deus de todo o coração, Ele contempla, irmãos, o nosso clamor. E Ele traz resposta, nos revelando que seus planos não falham. Ninguém consegue parar o que Deus ordena. Quando Ele decreta, tudo se cumpre para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nesta noite. Amém? Essas três verdades. Não há problema capaz de impedir a manifestação da presença do poder de Deus. Deus nos revela a sua supremacia sobre todas as coisas. E a terceira verdade: Deus quer nos revelar a ação sobrenatural do seu poder. Simplesmente para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, que nada para Ele, Ele não tem limite, e o que Ele ordenar, o que Ele decretar, Ele vai cumprir. E guarda no seu coração: quando o Senhor ordena, até o impossível tem que obedecer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar nesta noite. Se você tem algo, uma causa diante do Senhor, creia, né, que o Senhor vai agir. Creia que o Senhor está trabalhando. Cada oração que você tem feito neste lugar, por essas pessoas, por essas vidas, pela sua vida, que o Senhor está trabalhando. Amém? Senhor, nós queremos te adorar nesta noite. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é supremo sobre todas as coisas. E nós te louvamos por isso, porque nós servimos um Deus que tem o controle de tudo, Senhor, que cuida do seu povo, que faz, que refaz, que não tem limite. Quando o Senhor ordena, tudo se cumpre. Basta, Senhor, nós invocar o Senhor de todo o coração, e a resposta vem, porque o Senhor é quem fala, porque o Senhor é quem faz, porque o Senhor é quem ordena, para a tua glória e para o teu louvor.